Gente, nós estamos num domingo especial porque nós celebramos a ressurreição do Senhor. Todos os domingos a gente se reúne para isso, né? Por isso o domingo é o dia mais especial do cristão. Por quê, né? Tem gente baixo astral que fala assim, mas não é só domingo, é todo dia. Eu sei que é todo dia, mas o teu aniversário é igual a todos os dias do ano? Não, né? Você dá presente para tua mãe todos os dias do ano, ou mais especialmente no Dia das Mães? Todos os dias são importantes, mas a gente só se reúne todo mundo junto para louvar o Senhor no domingo. Isso torna o domingo especial. Se fosse na segunda, a segunda seria especial. Se fosse na quarta, a quarta seria especial. Mas é no domingo. E no domingo a gente lembra a ressurreição do Senhor. Mas além disso, nós estamos no Dia das Mães. Eu queria falar sobre pessoas que estão gerando e formando pessoas. E lógico que as mães entram nesse grupo, especialmente, mas não quero falar só com as mães, quero falar especialmente com as mães, mas o livro de Samuel. A minha intenção é comunicar uma palavra simples e breve com vocês, tá bom? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, importantes na história, que temos o lamento e o louvor de Ana. Capítulo 1, nós temos o lamento e a oração lamentosa. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. E você vai perceber que a continuidade do capítulo fala que Deus ouviu o clamor de Ana e ela gerou um filho, e esse filho foi Samuel. Agora, anda um pouquinho aí na sua Bíblia e vamos para o Evangelho de Lucas. Deixa eu achar aqui o capítulo exato. O Evangelho de Lucas vai contar a história de uma outra mulher. Capítulo 1. No versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria.
O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. São duas histórias e duas mulheres que você conhece, Ana e Maria. O momento em que essas mulheres geram uma criança é um momento de crise. Veja que quando Ana está orando por gerar Samuel, o sacerdote Eli e os filhos de Eli, a geração que seria a geração que ia dar continuidade ao sacerdócio, que ia dar continuidade às intercessões diante de Deus, ao contato de Israel com o Senhor, eram filhos que não estavam interessados nos caminhos do Senhor. Então, a próxima geração e toda a nação de Israel, por causa da próxima geração, estava comprometida no sacerdócio de Eli. Era um tempo de crise geracional. Se você pensar, na época de Maria, são 400 anos sem profecia escrita, e Deus está levantando no ventre de Isabel, João Batista, primo de Jesus, e no ventre de Maria está levantando e gerando o Salvador. Esse menino, Jesus, vem para trazer luz às trevas, para dar vista àquele que está cego, para dar vida àquele que está morto. Ou seja, o cenário era de trevas, de cegueira e de morte. O cenário era um cenário em que Herodes estava decretando que se matasse toda uma geração de meninos, homens. Era uma crise geracional. Algo estava comprometido. Há tantos outros exemplos que a gente poderia usar de mulheres que estão gerando promessas de transformação do mundo no momento de uma crise geracional. Mas esses dois exemplos são importantes para nós. Crise geracional. Algo está comprometido. O quê? O futuro da nação de Israel, o futuro do povo, da humanidade, ao falar de Jesus. Algo sério e importante está comprometido por uma geração que está se corrompendo ou que está sendo corrompida. No meio desse cenário, Deus encontra duas mulheres. A primeira delas era uma mulher que estava carregando uma angústia gestacional. Ela não tinha ninguém no seu interior, mas ela tinha algo. Ela tinha um peso da necessidade de gerar um menino para aquele tempo. E isso fez com que ela, inclusive, ficasse comprometida de tal maneira com aquela angústia, com aquela coisa que estava dentro dela, que ela começa a ficar amargurada. E ela fica meio louca para aqueles que estão olhando para ela, porque ela vai ali para o templo e fica orando em voz baixa e balbuciando e mexendo os lábios, a ponto do sacerdote dizer: Ana, por que você está embriagada de manhã cedo? E ela tem que se explicar, porque aquela mulher começa a ficar obstinada numa só coisa: gerar um menino no meio daquela geração. Ora, Ana não sabia a importância do que ela estava gerando, porque ela não tinha dimensão de como estavam os filhos de Eli. Samuel vai ser o substituto daqueles que deveriam ser os sacerdotes, os filhos de Eli, mas que não são, porque estão fora da posição, e por isso poderiam comprometer toda a nação de Israel. Ana está carregando um peso de intercessão, e toda gestação de um cristão é um peso de intercessão para algo que Deus está gerando no mundo. Não é apenas uma gestação biológica, é uma gestação espiritual, de tal maneira que toda a gestação biológica de um cristão é espiritual, mas existem gestações espirituais que não são biológicas. Com isso eu quero dizer que se você está gerando, se você gerou alguém, isso tem um peso espiritual, sobre o qual conversaremos aqui. Mas se você não está gerando e não gerou ninguém, você está gerando alguma coisa no Senhor. E eu estou falando para todos que estão gerando ou formando pessoas no Senhor.
no meio de uma crise geracional. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para as famílias, olha para as ruas, olha para as escolas, olha para vários ambientes e a gente percebe algo está adoecido, algo está contaminado, algo está mal. O mundo está em trevas, a geração está em trevas. E é muito fácil sentar e conversar sobre uma geração perdida, é o que está patente aos olhos. No meio disso tudo, lá atrás, em uma época diferente, Ana estava gerando algo que ela estava gerando nela, mas ela tinha uma consciência importante para nós, especialmente pais e mães. Ela estava gerando nela algo que ela tinha convicção que não era dela. Nela, mas não dela, do Senhor. E ela consagra esse menino desde o ventre ao Senhor, ele ficaria ali no templo, dedicado ao Senhor. E veja, quem foi Samuel? Samuel foi o sacerdote que restaurou aquilo que estava se perdendo, mas mais do que isso, ele fez a transição da época dos juízes, onde cada um fazia o que queria, para a época dos reis, e ele ungiu Davi, onde Deus estava sentado em Jerusalém, reinando no tabernáculo. Samuel foi uma peça de transição geracional, nacional, espiritual, civilizatória, e era apenas uma criança. Que mãe é essa? Essa é uma mãe normal dentro do reino de Deus. Mães dentro do reino de Deus geram transformações do mundo. E olhar para a criança como Deus olha para a criança é importante, para ser tutor da criança como Deus deseja que você seja. E quando a gente olha para Maria, agraciada, Deus encontra Ana em intercessão, e Deus encontra Maria na posição. Era a pessoa que tinha o coração adequado para receber o Salvador. Eu sei que há no Brasil uma rixa, até por questões históricas, entre catolicismo e protestantismo, e a gente acaba cometendo erros de colocar Maria à margem. Ora, como Jesus se sentiria de deixar a mãe dele à margem, né? Eu acho que ele não acha isso interessante. Maria é vista por Deus, e isso é dito por Gabriel, como uma agraciada. Ela é a maior das mulheres da história, a que gerou o Salvador. Portanto, ela não deve de maneira nenhuma ser adorada, mas deve ser louvada, no sentido de honrada, elogiada, e deve ser tomada como exemplo. A graça de Deus encontrou essas duas mulheres. Então, levanta a mão de novo as mães, aqui no nosso meio. A graça de Deus encontrou vocês. As que estão gerando e as que já geraram. Toda geração, gestação é graça, é presente. Deus olha para alguém e presenteia aquela pessoa. Mesmo quando essa gestação não foi uma gestação que parecia presente. Porque Deus é aquele que transforma o mal em bem, né? Tem presentes que parecem mais acidentes, mas não são acidentes. Porque Deus é um Deus de providência. São presentes que chegaram de formas que a gente tem dificuldade de compreender. É complexo, mas chegaram e são presentes. Veja, Maria também não estava planejando ter um filho naquela época, mas o anjo chega e fala: Maria, você está gestante. E ela toma, uai, a Maria agora é mineira, né? Ela toma um susto. Como isso é possível? Era uma coisa mirabolante, né? Eu gosto de dizer que Deus, ele fica nos surpreendendo. Então, como ele já tinha feito estéril dar à luz, para o Salvador ele precisava de algo mais extraordinário. Então, Maria ser uma estéril, mas já fiz isso em Isaac, lá em Sara, e depois repeti em Rebeca, depois em Raquel. Então, o que é que a gente vai fazer de mirabolante? Diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na minha cabeça, né? Trindade conversando. A Virgem dar à luz. Esse aí, realmente superamos as nossas mirabolâncias. E aí, para o Salvador vir ao mundo, isso aconteceu. O cenário, não apenas exterior, era de esterilidade, mas interiormente também. Porque ela era virgem e porque Ana era estéril. Dentro, o cenário parecia com o que estava fora. E é o que a gente sente às vezes na gente. Eu estou vendo fora trevas, mas eu vejo dentro trevas também. Às vezes no meu interior, às vezes na minha família, na minha casa. Como eu posso ser solução daquilo que eu sou parte do problema? Deus faz impossíveis no meio de cenários caóticos, quando a gente se dispõe ao Senhor. Então, o meu convite para as mães e os pais também, nessa manhã é: ofereçam os filhos de vocês ao Senhor, porque eles são graça recebida.
Mas não para aí, porque oferecer tem uma certa dificuldade, mas é mais fácil do que responsabilizar-se. Então, após a graça, vem a missão de maternar essa criança. Ora, o filho não é seu, é do Senhor. Como você tem cuidado daquele que é do Senhor? Veja, se você é pai ou mãe, a sua maior responsabilidade da vida, a sua maior e principal missão é formar o seu filho para o Senhor. Ponto. Todo o resto é secundário. Todo sucesso fora disso é sucesso de acessório. E você precisa se conscientizar disso. Qual a missão da minha vida? Formar essa criança para o Senhor. Essa é a sua maior missão. Você deve dedicar tempo a isso. Você deve dedicar pensamentos, ideias a isso. Você deve dedicar afeto a isso. Você deve dedicar dinheiro a isso. Você deve sacrificar-se por isso. Em formar alguém para o Senhor. Para isso você precisa compreender o que o Senhor pensa a respeito. E para isso você precisa entender a vontade e a lei de Deus para essa criança. Mas não podemos mais negligenciar a missão que o Senhor tem nos dado. As crianças que aqui estão sendo geradas, são respostas para a crise geracional que há no mundo. Mas essa resposta exige responsabilização. Deus não vai fazer porque sim. Deus te dá uma missão e te faz participante. Qual a sua missão? Tendo recebido a graça, responder à graça. Como? Com responsabilidade. A gente responde responsabilizando, criando, formando essa criança. E aí, enquanto eu preparava essa mensagem, e eu já estou terminando ela, vai ser apenas uma convocação para a gente se levantar e assumir de fato e seguir em frente, tá bom? Que eu sei que hoje tem almoço das mães também e não quero tomar o tempo de vocês. Eu lembrei, enquanto fazia essa mensagem, de uma palavra do pastor Léo. O pastor Léo é um amigo que eu estou conhecendo agora, nessas andanças de educação clássica. E ele estava pregando sobre Efésios 6 e me chamou a atenção, porque esse texto é muito importante para mim. Abra sua Bíblia, é o último texto que a gente vai ler. Efésios capítulo 6. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar sobre questões conhecidas por nós. Ele vai falar sobre a armadura de Deus, todo mundo conhece essa passagem. Ele vai falar sobre guerra cósmica. O que é isso, guerra cósmica? A vossa luta ou a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra pessoas, mas contra principados e potestades, dominadores das trevas nas regiões celestiais. Isso é luta cósmica. Isso é grandioso, isso é maior que Cavaleiros do Zodíaco, do que Vingadores. Isso aqui é grande. É luta intergaláctica. Só que, à medida que é tão grandioso, Paulo vai dizer onde isso acontece. Porque o capítulo 6 é um capítulo que termina falando de armadura de Deus, está falando de guerra, está falando de luta. Fala sobre guerra cósmica, a dimensão da guerra. Mas Paulo, sendo muito prático, vai dizer, olha, não fiquem tão maravilhados por ser cósmica, porque ela acontece num lugar muito simples e cotidiano. Acontece na casa de vocês. Capítulo 6 começa dizendo, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Ou seja, você que é filho, não quer morrer cedo, então aprende a honrar seu pai e sua mãe. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Esse texto é maravilhoso, porque ele vai falar, aqui na segunda parte, ele vai dizer, crie na doutrina de amonestação. Tem uma palavra grega aí que é importantíssima, paideia. Não dá para explicar isso agora, mas essa palavra significa uma formação completa. É uma formação intelectual, emocional, física. Paulo está dizendo, existe uma formação completa que é no Senhor. E os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Olha que coisa importante. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, educação não é responsabilidade da escola, nem da tia da igreja. É dos pais. Qualquer organismo, qualquer pessoa que apareça nesse processo está contribuindo com o processo. A responsabilidade é dos pais. Dia desse eu fiz uma votação, uma enquetezinha no Instagram, de quem que é a responsabilidade
da criação dos filhos, da educação? Pais ou Estado? Teve gente que colocou Estado. Quem que é mais confiável? Os pais ou os especialistas? Especialistas. Não! Nós estamos na era dos especialistas, né? O que é que diz o pedagogo, o psicólogo, o psicopedagogo? O que é que diz o pai e a mãe? Deus investiu a eles de autoridade. O resto é tudo acessório para cooperar nesse processo. Então, responsabilizar em criar na paideia de Deus, na educação de Deus. Essa é a sua missão. Você vai se sentir cumprindo sua tarefa quando na maturidade o seu filho tiver nele os frutos das sementes que você plantou. Mas tem uma coisa bem interessante também nesse texto. Essa versão diz assim: não provoqueis a ira. E esse aqui não está craseado. Mas tem versão que tem o a craseado, que é a melhor versão. Não provoqueis a ira, a gente pensa, eu não posso irritar o meu filho, né? E aí isso aí é uma tragédia, que se você não puder irritar o filho, é melhor você nem ter filho. Porque filhos foram feitos para ser irritados, porque isso é educá-los no Senhor. Com moderação, é claro, né? Não tem a ver com não deixar eles irados, ainda que na educação você vai evitar que isso aconteça, mas não tem a ver com isso. Quando Paulo fala em Efésios sobre ira, o contexto da ira que Paulo fala é a ira do Senhor. Ele fala daqueles que estão reservados à ira, à condenação, ao juízo de Deus. Então Paulo está dizendo: pais, não provoquem os vossos filhos à ira de Deus, não empurrem os vossos filhos ao juízo e à condenação de Deus, mas educai-os na instrução do Senhor. Essa versão está errada também. Que versão é essa? NVT. De modo a irritá-los. Não. O contexto de ira que Paulo fala é uma ira de ser condenado à ira. E aí ele fala: crie-os na instrução do Senhor. Ora, criar na instrução do Senhor e não irritar é contraditório, porque estamos criando um pecador no evangelho que é contra o pecado. Logo, essa educação vai ser uma educação que irrita, porque toda educação irrita, afinal. Ela precisa de disciplina no processo, até gerar prazer, tem um processo para chegar lá. Mas a educação do pecador no evangelho irrita mais ainda, porque as tendências do pecado vão se manifestar. Ah, mas ele tem 2 meses, ele podia ter acabado de nascer na maternidade. As tendências do pecado se manifestam, e educar no Senhor é saber lidar com essas tendências. É preciso dedicar tempo, atenção e todo o mais na educação dos nossos filhos. Hoje de manhã, e vou finalizar com isso aqui, o Google me mandou notícias, né, baseado em, sei lá, em tudo que ele coleta da minha vida, ou seja, todas as coisas. E a notícia primeira era sobre o narcopentecostalismo. De manhã cedo a gente vai se irritar por causa das notícias do Google, né? Uma coisa chamada narcopentecostalismo, que são traficantes evangélicos tocando terror no Rio de Janeiro, a tropa de Arão. Então, assim, é para a gente respirar fundo, receber uma notícia dessa pela manhã. Mas aí eu pensei o seguinte: dado o fenômeno evangélico nos morros, eu pensei, isso aí é fruto de 2 coisas, certamente. Não tinha nem aberto a notícia. É fruto da evangelização pentecostal nos morros, carregada de Antigo Testamento, e é fruto de filhos de pais cristãos que não são mais cristãos. Aí fui abrir a notícia na BBC, depois no G1. E aí vi que a socióloga que estudava esse fenômeno dizia exatamente isso. O que está acontecendo é traficantes que tiveram pais e mães cristãos, e aí ouviram sobre muita coisa da Bíblia e geraram essa cultura, né, pessoas que se converteram por causa da evangelização ali. O que está acontecendo aqui, gente? Nós não podemos pensar que a educação dos filhos do Senhor é fácil. Não é só trazer para o culto, ainda que seja também trazer para o culto. Eu encontro pais que dizem assim: ele não quer vir para o culto, não sei o que fazer. Mas ele tem 5 anos, ele não tem nem que querer nada, quanto mais ir para o culto. Ele só vem. Nessa idade ele só vem. Mas não é só isso. É você inculcar a lei de Deus na mente e no coração dessa criança. É você fazer essa criança amar o Senhor, se apaixonar pelo Senhor. E sabe de uma coisa? Talvez nesse processo você descubra que para você a vida com Deus seja chata. É por isso que é tão chata para os seus filhos. O que você faz para não ir para o inferno? Quando você ama o Senhor, você ensina eles a amar o Senhor.
E crianças que amam o Senhor e têm experiência com Deus vão crescendo no Senhor. E a gente precisa investir nisso, que nossos filhos tenham experiência com Deus, que eles sejam inculcados com o Evangelho. Eu digo, quando eu estou ensinando o Torá, que uma criança judia, ela fala, não todas, mas algumas, falam o texto de Gênesis a Deuteronômio, a Torá completa, sem ler. E as pessoas falam, isso não é possível. É possível. Eles falam de Gênesis 1 a Deuteronômio, último capítulo, decorado, todo o texto. Porque eles repetem isso o tempo todo e eles memorizam e decoram os textos com várias técnicas de memorização e repetição o tempo todo, porque a Escritura diz que tem que inculcar na cabeça. E só memorizar é o suficiente? Não, tem que entrar no coração. Mas não tem como entrar no coração sem nem saber. Então primeiro você inculca, a criança repete, a criança canta, depois você vai ensinando significados. Ritualize o seu dia. Ora à noite com a criança, ora no almoço com a criança, lê a Bíblia com a criança, no nível do entendimento dela, procura a Bíblia adequada, compra 1 milhão de Bíblias para ela, até ela gostar daquela Bíblia, pensa na ilustração, lê o texto, ora junto, faz ela orar também na linguagem dela, da forma dela, mas faz ela entender que a vida da família é no Senhor. E por favor, tenham cuidado com os outros que estão entrando na sua casa e criando seus filhos. Como? Se lá em casa não recebo tanta gente. Aqui. Tome muito cuidado. Porque o espírito de Herodes está matando crianças através da tecnologia. Acabando com a geração. Criando transtornos cognitivos por conta disso. Criando amores e prazeres por conta disso. E a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então, sejam firmes e presentes na educação de seus filhos. Ser mãe é um grande presente que o Senhor deu. E eu sei que as mães pensam assim, nossa, é tão cansativo ser mãe. É cansativo. Ser pai também é cansativo, ser mãe é um pouquinho mais. É cansativo. Mas não precisa ser pesado e amargo. Pode ser prazeroso. Quando a gente coloca toda a nossa família no Senhor. E entende que Deus, o Pai, é aquele que cuida da mãe e do filho. Deus não tem neto, entendam isso. Seu filho é filho de Deus também. Deus não tem bisneto. Todos estão debaixo da criação do Pai. E é esse Pai que nós devemos confiar aquilo que é dele. Nossas crianças, adolescentes e jovens. Orem pelos filhos de vocês, batalhem pelos filhos, lutem pelos filhos. Amém? E se precisarem de orientação, procurem a Aline Savastani, que vão te dar orientação massa para a criação de filhos. Vamos orar, gente? Queria que você ficasse de pé.